Nós vamos conversar com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do MPRJ, a promotora de Justiça, Cristiane Cavassa. Olá, doutora Cristiane, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui e poder falar um pouquinho da atuação do Centro de Apoio das Promotorias do Consumidor. Para começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar o que é o CAU Consumidor e Contribuinte do MPRJ, como é que ele funciona, como que ele auxilia o trabalho do Ministério Público na defesa dos cidadãos fluminenses? Com certeza. Como o próprio nome diz, o Centro de Apoio ele presta apoio à atuação do Ministério Público na defesa do consumidor, especialmente a atuação das promotorias de justiça, os órgãos de execução que estão lá na linha de frente da proteção do consumidor. E como é que o Centro de Apoio faz isso? Nós podemos fazer através de uma série de atividades e de projetos. O Centro de Apoio, por exemplo, ele presta informações técnico-jurídicas por solicitação dos promotores ou de ofício. Então, o Centro de Apoio está sempre se atualizando e levando essa atualização aos promotores. Novas leis, nova jurisprudência, novos precedentes, tudo isso o Centro de Apoio leva aos promotores. Além disso, nós podemos sugerir a celebração de convênios com outros órgãos que venham apoiar a atuação do Ministério Público. Fazemos articulação e uma aproximação com órgãos externos, como, por exemplo, as agências reguladoras, os PROCONs, cuja atuação em parceria com o Ministério Público na defesa do consumidor é importantíssima. Nós também acompanhamos a política nacional e estadual de defesa dos consumidores. Nós também acompanhamos a própria atuação do Ministério Público e produzimos relatórios dessa atuação. Por exemplo, no último trimestre, nós podemos dizer que a atuação do Ministério Público foi bastante centrada na questão do transporte por ônibus. O maior número de ações ajuizadas foi nesse tema, o maior número de decisões judiciais obtidas também. Por fim, nós desenvolvemos ações e projetos para exatamente apoiar, facilitar, ajudar a atuação das promotorias e fomentar a atuação do Ministério Público. Perfeito, doutora. E o CAU Consumidor e Contribuinte, ele tem diversas iniciativas junto aos promotores de justiça, né? Então, quais são aquelas que a senhora acha relevante a gente estar destacando? Bom, eu posso mencionar algumas iniciativas. Uma delas até que é bastante importante para as pessoas entenderem a atuação do Ministério Público na área do consumidor é a seguinte. O Ministério Público só atua na defesa dos consumidores nos casos em que são coletivos, né? Quando aquele problema, aquela lesão a direito, ela atinge uma coletividade de consumidores e não um único consumidor. O Ministério Público não pode atuar em favor de um único consumidor. Então, quando nós recebemos uma reclamação, recebemos uma denúncia pela ouvidoria, ela sempre vai ser analisada sob esse foco. Nós temos que verificar se aquele problema se repete com outros consumidores, se ele realmente é coletivo e ele enseja a atuação do Ministério Público. Nesse ponto, o CAU Consumidor ele pode ajudar os promotores da seguinte forma. O promotor ele recebe uma reclamação aparentemente individual e ele solicita ao CAU apoio. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos pela ouvidoria poucas reclamações, uma reclamação que parece individual. Vou dar um exemplo. A pessoa diz, olha, eu comprei um celular num determinado site e o meu celular não chegou. Eu estou aqui na minha conta bancária e eu vi que descontaram um seguro que eu não contratei. A princípio parece um problema individual, mas quando a gente vai verificar, existe uma gama enorme de reclamações idênticas a essa que demonstra que o problema na verdade é coletivo. Né? Aquela instituição bancária, ela cobra o seguro de muitos consumidores, mesmo que eles não tenham contratado. Aquele site, ele não entrega. Tem 100, 200, 500 reclamações com esse mesmo teor, mas a gente só recebeu uma na ouvidoria. Então é muito importante que o promotor de justiça, e nesse ponto o CAU faz esse apoio, verifique se há outras reclamações iguais. Então nós vamos aos bancos de dados dos PROCONs para ver se tem outras reclamações idênticas, ao banco de dados do Ministério da Justiça através do consumidor.gov, nós verificamos sites, nós verificamos redes sociais, buscamos todo esse conjunto de reclamações para que o promotor possa realmente verificar se aquele problema é coletivo e se ele desafia a atuação do Ministério Público. Além disso, existem outras iniciativas para as promotorias de justiça exatamente para ajudar o trabalho dos promotores e garantir que o Ministério Público esteja sempre atuando em defesa do consumidor da melhor forma possível, da forma mais efetiva possível. Nós estamos atuando também com um projeto chamado Projetos Combustíveis. E o Ministério Público, então, fez um mapeamento de todos os postos de combustíveis do estado do Rio de Janeiro
identificou aqueles que já têm ação civil pública, aqueles que já têm termo de ajustamento de conduta. Então, toda vez que um posto que ele já tem um termo de ajustamento de conduta ou uma ação civil pública, ele sofre um auto de infração da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, nós comunicamos o promotor de justiça, porque esse auto de infração ele pode ser o descumprimento de uma decisão judicial ou de um termo de ajustamento de conduta. Esse mesmo projeto, também em parceria com o CAD e com a própria ANP, permite que o Ministério Público ele verifique, através do algoritmo, se há indícios econômicos de cartel em um determinado município. Então, mediante solicitação do promotor de justiça, o CAL, com essa parceria, ele vai fazer esse cálculo, essa análise, verificar esse algoritmo para poder dizer se há indícios econômicos de cartel ou não em um determinado município. Nós também temos o projeto Consumidor Vencedor, que é muito útil para o promotor de justiça, é um banco de dados nacional de ações civis públicas, de termos de ajustamento de conduta. Então é possível verificar, por exemplo, em relação a um determinado tema, se há ação civil pública já de um Ministério Público de outro estado, se já há um termo de ajustamento de conduta, por exemplo, do Ministério Público Federal, né? E isso já solucionaria a questão, não haveria necessidade de um retrabalho aqui pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E, por fim, nós estamos trabalhando também agora com inteligência artificial nas ações dos juizados especiais cíveis do Tribunal de Justiça, construindo um robô cujo objetivo é ler as iniciais, ler as sentenças dos juizados e buscar identificar quais são os maiores problemas, aquelas ações repetitivas, e dar um alerta para o Ministério Público. Olha, existem 5.000 ações sobre o mesmo problema, e o problema é esse, e teria que ser tratado de forma coletiva quando ele está sendo tratado, infelizmente, de forma individual, com 5.000, 6.000, 7.000 ações individuais, e o Ministério Público poderia atuar com uma única ação civil pública e solucionar aquilo para todos os consumidores na mesma situação, ainda que eles não houvessem ajuizado a ação. Sim, então a doutora ressaltou essas iniciativas junto à Promotoria de Justiça e agora a gente entrando nos projetos do CAL Consumidor e Contribuinte voltados então agora diretamente aos cidadãos, né? Um de grande destaque é o Consumidor Vencedor, né? E a senhora poderia falar sobre ele, como é que ele funciona, como é que o cidadão ele consegue seguir aí na busca pelos seus direitos de consumidor? Eu mencionei o Consumidor Vencedor como um projeto que apoia a atuação dos promotores de justiça, mas ele foi criado principalmente para o cidadão. O que é o Consumidor Vencedor? O Consumidor Vencedor é um site, ele pode ser acessado no endereço consumidorvencedor.mp.br. Ele se iniciou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas hoje ele é um projeto nacional, ele conta com a participação de todos os ministérios públicos e ali vai estar disponível toda a atuação do Ministério Público na defesa do consumidor. As ações ajuizadas, os termos de ajustamento de conduta celebrados. E o mais importante do site é que a gente, além de divulgar a informação, de divulgar uma decisão judicial que beneficia o consumidor, divulgar um termo de ajustamento de conduta, a gente utiliza uma linguagem simples, um sistema de pesquisa fácil. Então o consumidor ele não precisa ser especialista em direito, ele não precisa conhecer a matéria para acessar o site, verificar ali em relação àquela empresa que ele tem dúvida, que ele tem um problema, né, e verificar se o Ministério Público já atuou, já tem um direito ali assegurado, pode ter até mesmo um valor a receber. Isso tudo é identificado no site de maneira fácil. Então, se o consumidor quiser pesquisar, ele pode pesquisar pelo nome da empresa, ele pode pesquisar por palavra-chave, ele pode pesquisar por assunto, e até lá, e analisar toda a atuação identificada do Ministério Público, seja do Rio, seja de Goiás, seja da Bahia, verificar se aquele caso dele já foi tratado ali, às vezes já está resolvido, já tem decisão judicial, já tem termo de ajustamento de conduta, né? E além de verificar o direito dele, poder cobrar esse direito dos fornecedores, o consumidor também pode participar ativamente e a gente pede que participe muito, porque ele pode utilizar um botãozinho vermelho que tem em cada uma dessas fichas e denunciar o descumprimento. Então, se ele verificar que tem uma decisão judicial ou que tem um termo de ajustamento de conduta ali que garante um direito, mas aquele direito ele continua sendo descumprido pelo fornecedor, ele pode comunicar ao Ministério Público, ele pode anexar uma foto, ele pode anexar um vídeo, e ele vai ajudar demais a atuação dos promotores de justiça a efetivar aquela decisão, efetivar aquele termo de ajustamento de conduta e garantir que aquele direito se torne
uma realidade. E quais são os principais desafios e as maiores conquistas do CAU Consumidor e Contribuinte durante essa gestão, né? Durante a atual gestão? A senhora gostaria de destacar algum desses maiores desafios e das conquistas? A gestão atual ela foi marcada por uma modernização, por um investimento em tecnologia. Então, nessa gestão exatamente foi lançado o projeto da inteligência artificial, do robô do consumidor, que só foi possível graças a esse investimento, né, a essa novidade, a essa busca tecnológica e essa evolução do Ministério Público para se tornar digital, ela é extremamente importante para que a instituição possa viver os próximos anos. Com essa inteligência artificial, essa capacidade de olhar nos juizados, identificar o grande problema do consumidor e oferecer uma resposta coletiva, isso vai aprimorar, vai auxiliar bastante a atuação do Ministério Público. Para ter um exemplo, assim, em termos de dimensão, vamos supor que num determinado período a ouvidoria do Ministério Público receba 5 mil reclamações. Quando se olha o PROCON recebeu 10 mil. Quando se olha a plataforma do Ministério da Justiça, o consumidor.gov, recebeu às vezes 30 mil, 40 mil. Quando você olha o juizado, ele tem 500 mil ações. E às vezes essas 500 mil ações têm vários problemas que são coletivos, mas não chegaram ao Ministério Público, não vieram para a nossa ouvidoria. Infelizmente, ainda o consumidor ele não identifica o Ministério Público como um canal de recebimento das suas reclamações. O consumidor que tem um problema, ele vai reclamar no PROCON, ele coloca nas redes sociais, mas ele não vai ao Ministério Público. Então a gente perde grande parte dessas reclamações. Então a gente precisa realmente pensar em atuar nos grandes problemas do consumidor, em estabelecer prioridades. Isso é realmente o futuro da atuação do Ministério Público. Como eu disse, isso só foi possível com esse investimento em tecnologia. Agora o nosso desafio é colocar esse robô para funcionar da melhor forma possível. Como disse, a inteligência artificial, o robô ele aprende com as expressões que a gente coloca, com as buscas que a gente faz, com a repetição das análises, e a gente está nessa fase de tornar ele o melhor possível para a gente poder identificar com o máximo de precisão aqueles grandes problemas dos consumidores, que merecem uma atuação pronta do Ministério Público, uma solução coletiva para evitar essa multiplicidade de ações e para beneficiar também aqueles consumidores que não foram ao judiciário. Bom, perfeito, doutora. E durante esse período da pandemia que a gente está enfrentando do novo coronavírus, tem algum trabalho em especial desenvolvido pelo CAU Consumidor e Contribuinte que a senhora gostaria de destacar? Tem sim. Nós temos um trabalho que é voltado para os promotores de justiça. Nós passamos a reunir toda a legislação e teve muita legislação nesse período, muitos decretos, houve muitas decisões judiciais também relacionadas à pandemia. Então, nós pegamos tudo isso, todo esse material e fazemos uma atualização constante do promotor de justiça. Mas, além disso, nós temos um projeto que não só para os promotores, é também diretamente para a população, que é a campanha Fiscal Cidadão, no caso do desaparecimento das linhas de ônibus. Nós estamos vivenciando, durante a pandemia, essa questão, e também foi muito noticiada nos meios de comunicação, das linhas que deixaram de circular ou que estão circulando com menos ônibus do que o devido. Esse problema, na verdade, ele já existia desde antes da pandemia, Já havia uma atuação do Ministério Público por isso. Mas, durante a pandemia, esse problema se agravou e é um problema também de saúde pública, porque quando não há ônibus suficiente, a gente não consegue manter aquele distanciamento social que assegura a saúde dos passageiros. Então, para monitorar isso, para verificar a dimensão do problema, para poder cobrar em juízo que as empresas realmente cumpram o número de ônibus devido e as linhas, o Ministério Público lançou uma campanha dentro do site Consumidor Vencedor, que é o Fiscal Cidadão. Acessando o site Consumidor Vencedor, na seção Fiscal Cidadão, Transportes, Ônibus, o consumidor ele pode verificar todas as linhas de ônibus que já têm ação do Ministério Público, e nesse caso, se ela deixou de circular ou está circulando com menos ônibus do que o devido, é ainda mais grave, porque já há uma atuação, já há uma decisão judicial. Então, basta comunicar ali que o Ministério Público vai cobrar que aquela decisão seja cumprida. Existe também um espaço para novas comunicações, que são as linhas que não têm ação judicial, não eram objeto da atuação do Ministério Público, mas que deixaram de circular e precisam, sim, ser investigada, precisa de uma análise do inquérito civil. Então, também é bastante importante que os usuários do serviço de transporte coletivo participem, porque a reclamação, a participação do usuário reforça demais a atuação do Ministério Público.
Doutora Cristiane, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente pela participação, pela participação aqui no nosso MP Cidadão. Eu peço que a senhora faça as considerações finais. Bom, como você disse, a participação do consumidor ela é muito importante. Então, eu queria aqui nas considerações finais deixar um pedido aos consumidores, né, que acessem o site, que conheçam mais a atuação do Ministério Público, que cobrem seus direitos perante os fornecedores, que verifiquem ali se já tem algum valor a receber e se tiver, corre atrás, vai lá, vai receber, vai cobrar do fornecedor e se não for atendido, comunica ao Ministério Público. Né, nós recebemos fotos, nós recebemos vídeos e a atuação do Ministério Público, ela é muito, muito reforçada, tenho que frisar isso quando a gente recebe um número grande ou uma reclamação de um consumidor que tem uma prova ali, tem uma foto, tem um vídeo. Então, como o Ministério Público não consegue fiscalizar todas as ações, não tem equipe de fiscalização que seja capaz de fazer isso, todas as decisões judiciais, todos os termos de ajustamento de conduta, o melhor fiscal é o próprio consumidor que está ali no dia a dia na relação com o fornecedor e pode falar com o Ministério Público, sim. O Ministério Público atua pro cidadão.